Olá amigos, olá amigas, voltamos para mais uma aula desse programa que vai torná-lo um líder no século XXI. Eu sou o professor Ernesto, já estamos desenvolvendo esse trabalho já há um tempinho aqui. Se você está chegando agora, eu recomendo que você volte lá nas aulas iniciais e acompanhe principalmente quando nós falamos sobre todos os itens que tratam sobre a liderança. Nós estamos trabalhando 4 grandes conjuntos de habilidades. Dá uma olhadinha no slide aí. A liderança, que falamos já sobre comunicação eficaz, inteligência emocional e relacionamento interpessoal. E a partir de agora vamos desenvolver os outros 3, inovação, flexibilidade e excelência. Na aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre inovação. Acompanha comigo aqui. Eu dividi a inovação em criatividade e iniciativa. A criatividade por quê? Porque qual é a grande importância da criatividade? É achar novas formas de resolver antigos problemas. O Einstein, numa frase atribuída a ele, dizia que a loucura é tentar solucionar os mesmos problemas fazendo as mesmas coisas. Se nós temos um problema que está se perdurando, eu preciso achar uma forma diferente das já tentadas para tentar solucionar aquele problema. É aí que a criatividade entra. Se você colocar no seu mecanismo de busca aí, colocar o professor Sérgio Cortella, uma palestra que ele deu, ele fala, entre brilhantes palestras que o professor Cortella já ministrou, tem uma que ele conta uma história de um problema havido numa empresa, onde se gastou milhões de dólares para solucionar um probleminha que estava acontecendo, e quando se verificou se aquela solução que os engenheiros colocaram em prática estava funcionando ou não, eles descobriram que o resultado estava sendo alcançado, mas que a solução desenvolvida não estava sendo aplicada. E eles ficaram curiosos, como é que o resultado desejado estava sendo alcançado, mas a solução desenvolvida não estava sendo colocada em prática. E eles se depararam com a criatividade dos funcionários que trabalhavam em determinado setor, que, gastando infinitamente menos, tinham criado uma solução muito mais prática, muito mais eficiente e muito mais barata do que aquela que os engenheiros haviam colocado em prática. Então, a criatividade ela tem que ser buscada a todo momento. A gente pode falar um pouquinho sobre criatividade e eu vou novamente me socorrer de quem entende do assunto, Peter Senge, que é alguém que trabalha a criatividade do ponto de vista corporativo, sistêmico dentro de uma organização. Não só ele, mas outros tantos autores dizem que inovação é diferente de invenção. Quando eu invento alguma coisa, eu posso estar criando um monstrinho. Eu invento alguma coisa que nunca vai ser uma inovação, porque ela não vai ser colocada em prática, ela não vai ser reproduzida de uma forma confiável, nem numa escala significativa, nem a custos razoáveis. Então o Senge diz que inovação é diferente de invenção e que a invenção só se torna efetivamente uma inovação quando ela é replicada em escalas significativas e a custos reduzidos. Senão eu tenho uma invenção que não vai servir para nada. Tá? É óbvio que muitas vezes as inovações exigem a criação de uma tecnologia. Então a invenção é idealizada, é até criada, aí se desenvolvem novas tecnologias para fazer com que ela se torne efetivamente uma inovação. E uma coisa que é importante a gente ter em mente é que toda inovação ela vai agregar valor àquilo que estava sendo trabalhado anteriormente. Então eu tenho agrega-se valor, melhora-se a qualidade, melhora-se as características daquele produto que está sendo inovado. Isso é fundamental para mim. E onde é que entra o líder nesse ponto todo? Porque a solução pode estar por aí, como estava naquele caso que eu me reportei da historinha que foi tratada pelo professor Márcio Sérgio Cortella. A solução estava ali, ó. Quem que não identificou a solução? O líder. O líder tem que estar identificando a solução, tem que estar buscando essa informação que vai solucionar melhor um problema que se tem.
Muitas vezes, portanto, né, uma conclusão óbvia, a inovação ela está presente no nosso meio, está ali, latente, esperando a necessidade dela surgir, alguém enxergar e essa inovação aparece. Então, você que está conduzindo um grupo de pessoas, preste atenção, ouça o que essas pessoas têm a falar para você. Veja como elas trazem para você o problema que elas querem enfrentar. Mostre quais são as possíveis soluções e tente construir uma solução conjunta usando a criatividade do seu liderado. Essa criatividade é fundamental, porque quando você está querendo desenvolver algo inovador ou está querendo alcançar algum resultado mais significativo, você tem que dar liberdade para as pessoas criarem. Se você não der liberdade para as pessoas criarem dentro da sua esfera de atribuições, você vai continuar sempre apontando quais são as soluções. Uma grande empreitada, uma causa, um legado não pode depender única e exclusivamente do seu líder. O caminho ele tem que ser trilhado por todos. Todos devem apontar caminhos para a solução. Todos devem ter a criatividade aflorada para mostrar quais são possíveis soluções. Então, eu preciso desenvolver isso nas pessoas. As pessoas têm que sentir o ambiente que elas trabalham, têm que conhecer quais são as dificuldades daquele trabalho. Por quê? Conhecendo as dificuldades, conhecendo o problema, elas vão se arriscar a oferecer soluções que vão melhorar a vida de quem? Elas mesmas, para conseguir produzir de uma forma melhor e, obviamente, alcançar um resultado mais positivo. É fundamental, então, que elas conheçam o ambiente de trabalho delas. Você, como condutor dessas pessoas, tem que aceitar riscos, tem que aceitar que vão ser criadas algumas ideias ali dentro que muitas vezes não vão ser colocadas em prática, porque não são viáveis. E como essas pessoas vão lidar? Porque o autor da ideia, geralmente ele acha que a ideia é maravilhosa, não tem defeitos. O cara que idealiza uma solução, ele acha que é perfeita, mas de repente tem um monte de defeitos. Cabe ao líder, de uma forma elegante, sutil, educada, apontar se vão ser realizadas ou não aquelas mudanças propostas, sem tolher a criatividade de quem quer que seja. Isso é fundamental. Então eu tenho que aceitar o risco de que, dando essa oportunidade para as pessoas, eu vou ter que lidar depois com a administração dessas ideias que vão fluindo. Mas é melhor administrar as ideias que fluem, que podem sair, de repente ter uma ideia que vai solucionar todo o meu problema, do que não ter ideia nenhuma e não conseguir resolver nada. Então eu tenho que fomentar a criatividade nos outros. E em mim também. Se vale para os outros, vale para mim também. Eu tenho que ter a mente aberta, eu tenho que não ter preconceito, eu tenho que ter flexibilidade, que é um outro ponto que nós vamos tocar em seguida. Então, são características que vão me dar chance de surgirem inovações e vão propiciar que eu também tenha ideias inovadoras. E eu tenho que ter um ponto interessante, né? Eu tenho que estar disposto a tudo isso. Se eu tiver medo de inovar, eu não vou conseguir. Nenhum profissional que tem medo de inovar vai conseguir, na equipe dele, pessoas inovadoras. Porque na primeira ideia que surge, geralmente existe um corte, impedimento de que essa ideia siga adiante. Então, líder, tenho que estar disposto a deixar as pessoas se desenvolverem. Eu vou contar um caso aqui, vou apontar um caso aqui que eu ouvi também da nossa coach Cristina Gutierrez, nossa coach argentina com quem eu fiz um curso, e ela posicionou de uma forma muito clara as necessidades de mudança oriundas das inovações, das invenções. Eu não sei qual a sua idade, você que está me assistindo, eu realmente não sei. Eu não sei nem se você já viu isso que eu vou colocar agora no slide. Dá uma olhadinha no slide aí. Você conhece isso aqui, ó? Agora está ficando famoso de novo, hein? Agora está ficando... Muita gente já está procurando
de uma forma bastante clara os nossos long plays, o LP, o bolachão. Era assim que a música era comercializada desde que ela foi inventada. O gramofone, o antigo gramofone, rodava discos parecidos com esse, né? Depois eles foram sendo aperfeiçoados, foram sendo melhorados, mas a tecnologia era quase a mesma. Qual que era a grande vantagem de você ter um LP? Antes, para você ouvir música, você tinha que ouvir a música ao vivo ou no rádio. Só que o rádio tocava somente a música que o rádio tocava. Você não tinha como escolher. Para ir ao vivo, demandava dinheiro. De repente surgiu o gramofone, surgiram os discos de vinil, que antes eram de cera, depois passaram a ser de vinil, que reproduziam a qualquer momento a música que você queria. Então você passou a escolher a música que você ia ouvir e o horário que você ia ouvir. Esse foi o primórdio, foram as primeiras maneiras de comercializar música. Então se vendia antigamente ingresso para assistir show na forma geral, né? Orquestras tocando. Depois começou a se vender a música em long plays. Bom, depois do long play surgiu uma outra coisinha interessante, a fita cassete. Talvez você nunca tenha visto isso. Essa fita cassete, ela tinha a mesma ideia do long play, né? Ela existia de uma forma magnética, a música era transportada para lá. Você podia comprar a fita gravada ou você podia gravar a fita na sua casa. As pessoas que têm a minha idade aí, não vou falar qual é, mas passaram dos 45, provavelmente já ficaram quando eram adolescentes, esperando aquela música do rádio tocar para apertar o REC, e você ficava torcendo para o locutor não falar no meio da música ou interromper a música antes do final. E você gravava a fita cassete e levava para onde você queria. A fita cassete deu mais mobilidade para a música, mas você continuava comprando a música, geralmente com as fitas gravadas. Tinha a fita virgem, mas não ficava na mesma qualidade, né? Você gravava em casa, não ficava com a mesma qualidade que ficava na fita que você comprava gravada da gravadora. Então a gravadora, que eram as grandes empresas, são ainda as grandes empresas que comercializam as músicas, elas vendiam ou no long play ou vendiam na fita cassete. A fita cassete foi tão popular que surgiu o Walkman. O Walkman foi uma invenção da Sony, que projetou a Sony internacionalmente, foi a grande sacada. Você colocava numa caixinha a música, um gravadorzinho, um tocador, um reprodutor, não um gravador, um reprodutorzinho pequenininho assim, colocava pequenininho assim, hein? Veja bem, hein? Você hoje tem, nós vamos ver depois, mecanismos muito menores, mas num aparelhinho assim, você colocava a fita lá dentro, colocava o fone de ouvido e saía andando para onde quer que seja, e você levava a música que você queria. Fantástico. Para aquela época era maravilhoso. Bom, mas a forma de comercializar continuava o mesmo. Eu gravava a música no estúdio, colocava ou no long play ou na fita cassete, e depois as pessoas iam lá e compravam essa fita cassete ou esse long play e usavam como queria. Qual foi a próxima evolução? Foi o tal do CD. Bom, no long play cabiam mais ou menos 12 músicas, 6 de um lado, 6 do outro. Numa fita, essa aí que está na tela, é uma fita de 90, uma fita cassete de 90, cabia 45 minutos de música de cada lado. Você põe aí na faixa de 4 minutos de música de cada música, faz as contas aí, dá umas 20 e poucas músicas por fita cassete. No CD não, o CD já começou a caber mais um monte de música. Muitas músicas, você colocava um monte. Depois surgiram mecanismos de busca na internet que permitiam você baixar as músicas para um arquivo eletrônico e depois gravar as músicas
no CD. Talvez você aí com seus 20 e poucos anos, você já está se identificando, né? Ficava lá, entrando nos mecanismos de busca, baixava as músicas e depois transformava essa música, queimava o CD e usava para ouvir. O Walkman, que era o reprodutor de fita cassete, se tornou um reprodutor de DVD. E você começou a levar a música de melhor qualidade, embora o portátil ele pulava muito, né? Mas você levava para outros lugares da mesma forma que levava a fita cassete, mas muito mais músicas. O que aconteceu com a indústria fonográfica naquele momento? Ela começou a perceber que ela estava perdendo espaço. Qual foi a primeira reação dela? Entrar com medidas judiciais contra aqueles que disponibilizavam músicas na internet. Então a primeira coisa, aqui nem tanto, mas nos Estados Unidos houve uma batalha judicial, tem gente que por baixar música, adolescentes que por baixar música na internet quase foram presos e tiveram que pagar fortunas, porque era pirata. Então foi o primeiro problema que a indústria fonográfica se deparou. As inovações iam acontecendo e a indústria fonográfica começou a perder dinheiro. E para acabar de tudo, com a chance da indústria fonográfica, apareceu esse aparelhinho aqui, o MP3 Player. Aí você armazenava tudo num aparelhinho, esse aparelhinho aí está praticamente do tamanho natural, né? Armazenava tudo aí. Aí a indústria fonográfica realmente perdeu um espaço muito grande de venda de discos, de fitas, cassete, os próprios CDs pré-gravados, porque tudo vinha pela internet. E ela resolveu brigar com a internet. Quem ganhou essa briga?